Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Queria agradecer a presença de todos vocês. Antes de mais nada, pedir desculpas aí por algumas questões técnicas que eu estou tendo aqui, tá? Eu, como as pessoas sabem, eu não estou em casa, então estou numa situação diferente. Vocês podem ver que o som está um pouco ecoando aqui. E eu tive um problema agora, hoje à tarde, nas câmeras, enfim, e não consegui resolver, né? E aí seria cancelar a live ou fazer desse jeito mesmo. Então, eu resolvi fazer desse jeito mesmo, porque o conteúdo que a gente vai apresentar aqui vale mais do que toda a questão técnica envolvida, tá? Você pode ver que eu estou na câmera do computador mesmo, o microfone não está diretamente conectado, então está dando um pouco de eco, mas enfim, tá? Eu queria ver se está tudo certo para vocês aí, se vocês estão conseguindo me ouvir bem e enxergar bem. Eu não vou enrolar muito, eu só queria fazer esse teste com vocês. Hoje vocês sabem que a aula ela é fechada, né? E não vai ser transmitida abertamente no YouTube, não vai ser transmitida abertamente no nosso canal do YouTube, mas de antemão, né? Eu já vou até mandar ali para o pessoal, quer ver? Copy. E aí a gente já vai começar. Então, por isso mesmo, pessoal, eu não vou, né, ficar gastando tempo aqui me apresentando, nem fazendo contextos nenhum, nem seguindo roteiro nenhum, porque não há necessidade. Todos que estão aqui já me conhecem, todos que estão aqui já fazem parte do grupo que a gente vem fazendo dos mecanismos do day trade e da imersão que a gente vai ter. Queria perguntar para vocês antes da gente começar aqui. Então, para as pessoas que entraram, já me deram feedbacks, áudio e vídeo certinho. Pessoal, última coisa, para a gente começar a aula efetivamente. Todos vocês estão inscritos na imersão que vai acontecer do dia 2 a 5 de outubro, correto? Todos vocês estão inscritos na imersão já? Ou se tem alguém que não se inscreveu? Se tem alguém que não se inscreveu, coloca no chat, por favor, porque a gente vai mandar o link aqui, justamente por quê? Porque isso aqui é um complemento, é uma sequência de aulas, é uma sequência de lives, de um treinamento iniciante, vamos dizer assim, que a gente vai terminar lá na imersão, que vai acontecer entre os dias 2 e 5 de outubro, na semana que vem, de segunda a quinta-feira. Então, acho que todo mundo que está no grupo aqui é porque já se inscreveu, obviamente, tá? Então, mais uma vez, reforçando, pessoal, o fato do seguinte, tem uma pessoa que parece, duas pessoas que eu vi que não. A essas pessoas que não se inscreveram na imersão ainda, eu vou pedir para a Fabiola colocar o link no chat aqui, para que vocês cliquem e se inscrevam, tá? Não precisa ser aluno para se inscrever. E também, eu vou pedir para vocês, se vocês não quiserem fazer esse link aqui, eu vou pedir para que seja mandado o link lá dentro do grupo e também no Instagram da Academia Alta Renda. Tá aqui, vocês podem pedir lá no direct da Academia Alta Renda para mandar o link para vocês se inscreverem. Pessoal, mais uma vez, a todos vocês, a gente já vai começar a aula, tá, pessoal? Hoje não tem enrolação, não tem apresentação, não tem nada. Eu já vou falar o assunto e a gente vai começar. Mais uma vez, pessoal, todo o contexto de lives aqui, desde dos mecanismos do day trade até a imersão, eles são todos gratuitos. Por que eu estou falando isso? Porque ontem, e eu posso mostrar para vocês aqui o direct, tá? Ontem, uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo que alguém abordou essa pessoa dentro dos grupos, querendo vender um treinamento aí de R$ 29,90, R$ 29,90, o nosso treinamento completo, com sala, com tudo. Isso é mentira. A gente não está vendendo treinamento, a gente não está com turmas abertas, a gente não está vendendo nada, a gente não está oferecendo robô, a gente não está oferecendo nada. Tá, pessoal? Todas as séries de lives, os mecanismos do day trade e a imersão alta renda na semana que vem, de segunda a... Que saco. De segunda a quinta. Moacir, sai daqui, velho. Você não quer não, dá licença. De segunda a quinta, ele é gratuito, tá?
Eu estou marcando esse ponto de novo, justamente para explicar para vocês que não aceitem nada lá dentro. As pessoas estão estão recebendo golpes aí dentro. E eu preciso avisar, tá? Porque vocês têm que saber disso, enfim, não aceitem nada. Quando nós formos abrir turmas, ou quando nós formos vender alguma coisa para vocês, eu mesmo e o Bruno vamos falar isso para vocês. Nós não temos problema com, enfim, com abrir turma, com vender treinamento, com nada disso. Eu não tenho essas crenças, não, tá? Então, a gente vai abrir turma na semana que vem, no final da semana que vem, depois da imersão, e a gente vai avisar vocês, tá? Então, se você quiser a imersão, depois de você ter assistido a imersão, depois de você ter entendido quem nós somos, como nós fazemos, depois de você ter recebido o convite de degustação da Academia Alta Renda na segunda-feira, quem estiver ao vivo na live da segunda-feira vai receber um convite para degustar a Academia Alta Renda por alguns dias sem pagar nada. Depois que você passar por todo esse processo, se você tiver interesse ainda, aí você vai ser convidado a entrar no treinamento, vai ter oportunidade de entrar no treinamento. E caso não queira, não vai gastar nada de dinheiro, enfim, né, não vai ter que se comprometer com nada, tá? Mas efetivamente é o seguinte, cuidado com esses golpes aí, não somos nós, tá bom? Última coisa, pessoal, já vi que falando, Felipe, o som tá dando eco, tá, pessoal? Mais uma vez para a gente começar, e agora eu vou começar efetivamente o conteúdo, tá? Eu não estou em casa, estou em viagem, estou em outro país, inclusive, estou na casa de uns amigos. E hoje, à tarde, quando eu fui montar a estação, a minha câmera queimou e eu não consegui ligar ela, não consegui botar as coisas para funcionar aqui. Estou fazendo a câmera do computador dentro do escritório deles aqui, do jeito que estava. Era isso ou cancelar a live. Eu não quis cancelar a live. Então, né, me desculpem aí a má qualidade do som, a má qualidade da imagem, mas eu não vou atrapalhar o conteúdo. O conteúdo vale muito mais do que a imagem e o som, tá, pessoal? Vamos lá. Pessoal, o que a gente vai falar hoje? Já comece a anotar, então, que agora a gente vai começar a aula. A gente vem passando por um processo que eu sempre falei para vocês, que é uma tríade entre técnica, gestão e comportamento. Tá? A gente falou, ao longo dessas aulas todas, a gente falou desses assuntos de maneira diversa. E eu sempre conectei esses três assuntos. Tá? Esses três assuntos. Também está tendo outra aula sua ao vivo agora falando sobre tape reading. Como que está ao vivo outra aula minha falando sobre tape reading se eu estou ao vivo aqui? Vou cutucar o nariz para você ver que eu estou ao vivo aqui. Brincadeira. Eu sempre conectei esses três assuntos. Hoje não vai ser diferente. Só que hoje a gente vai entrar num assunto que é profundamente de gestão. E aí é a primeira coisa que eu já quero que vocês comecem a anotar. Todo mundo está atrás do mercado financeiro de uma virada de chave, certo ou mentira? Vocês estão atrás disso? O papo é esse, né? Qual a virada de chave? Qual a virada de chave? Hoje eu vou contar para vocês a minha maior virada de chave. Eu tive duas grandes viradas de chave no mercado financeiro, tá? O primeiro foi entender, a primeira virada de chave foi entender sobre gestão. Eu entendi que a grande chave do mercado para ter lucros é saber fazer uma gestão profissional. E olha o que eu vou dizer, não me entenda errado. Mas, se você... Imagina que você não soubesse fazer nada no mercado, você não tem nenhuma técnica. Se você não tiver nenhuma gestão e uma técnica boa, eu já vou compartilhar a tela com vocês, tá, pessoal? Se você não tiver gestão nenhuma e uma técnica boa, aliás, o contrário, se você não tiver gestão nenhuma e uma técnica boa, você provavelmente, mesmo com a técnica boa, você vai sofrer para ganhar dinheiro aqui. Por quê? Porque mesmo que você acerte muito, mesmo que a sua estratégia seja muito eficiente, às vezes você ganha pouco quando ganha e perde muito quando perde. Às vezes você não consegue conduzir uma posição tempo suficiente para ela te pagar o tanto que ela podia te pagar. Eu não sei se vocês já sofreram isso aí, né? Talvez vocês não, porque vocês são perfeitos, mas no meu caso eu sofri disso um monte. Por exemplo, há muita coisa, quando a gente fala da gestão, há muita tendência de fazer o seguinte, ó,
E aí as pessoas unem a parte comportamental à gestão e pensam o seguinte: quando o mercado vai a meu favor, eu fico ansioso, eu saio dali correndo por vários fatores, inclusive a gente vai falar disso na imersão também, e eu ganho 10 pontos ali, eu saio correndo, desesperado, e o mercado anda 1000 pontos a meu favor. E aí gera as dores de corno, mão de alface e essas coisas todas. Não sei quem já sofreu isso aqui. Talvez vocês não, vocês são perfeitos, mas eu sofri disso um monte. Quando o mercado vem contra você e você deveria ter saído, você não sai. Você muda o stop de lugar, você faz preço médio, você arrasta o stop, você tira o stop daí. E aí você entra no modo esperança e aí quebra. Invariavelmente você quebra. Cara, isso que eu contei para vocês é o relato mais comum que eu já ouvi. Tá? Cara, isso é constante no mercado financeiro, principalmente na especulação e no day trade. Todos os investidores e todos os grandes especuladores do mundo, eles sempre falaram o seguinte: se você for ler em todos os livros, tem sempre a mesma coisa. Preço médio tem que ser muito experiente para fazer. Não, preço médio não tem que fazer, Felipe. Não tem que fazer preço médio, tá? Não se faz preço médio em mercado. Grandes players, grandes operadores podem às vezes fazer ajuste de posição ou montagem de posição. E às vezes as pessoas confundem preço médio com montagem de posição ou ajuste de posição. Não tem nada a ver. Beleza? Não tem nada a ver. Mas enfim, isso eu entro mais tarde. Todo grande investidor, ele sempre falou o seguinte, nos livros vocês podem ler isso: fique no mercado o máximo de tempo, enquanto o mercado estiver te pagando, saia do mercado o mais rápido possível quando ele vier contra você. Para que você absorva o máximo possível do mercado e para que você saia, realize o prejuízo o mais rápido possível, e isso não te tome tantos lucros, ou não te prejudique tanto, ou não cause uma grande perda no seu patrimônio ou na sua posição. Simples assim. E o que mais a gente vê as pessoas fazendo é o oposto extremo. Quando o mercado vem a favor delas, elas saem desesperadas, elas são ansiosas, e muita gente fala do scalping. Eu sou scalper, eu falei isso na live passada, inclusive, que cuidado para você não ser um scalper por ansiedade, não por técnica. Eu falei, quem lembra disso aí que eu falei? Né? E agora eu estou explicando isso tecnicamente para vocês. E aí o cara sai dali com 100 pontos, correndo na correria, porque ele não quer deixar de ganhar aqueles 100 pontos, e o mercado explode na cara dele 1.000, 1.200, 1.500 pontos. E ele não percebe que o que faz às vezes ele ganhar 500 pontos é o mercado ter avançado 700 e voltado 500. Qual é o jogo? O mercado, a chave do mercado financeiro, desse sistema de gestão, quando a gente fala de gestão de posição, anota isso aí agora, ó. Olha a chave, é o segredo mental, né? Olha o ponto, o mindset. O mindset é o seguinte: o mindset é o seguinte: quando você aprende a gerenciar, você entende que para você fazer uma operação de 500 pontos, você precisa aceitar devolver 200. Para você ganhar 1.000 pontos, você precisa aceitar ganhar 300, perder 300. Então, o jogo do mercado financeiro é ganhar muito e perder pouco. Quando o mercado te paga, ele te paga muito. Quando o mercado te pede, você entrega um pouquinho. Se você entender essa dinâmica, é o que a gente vai explicar hoje, fica muito mais fácil. E aí eu volto lá no início da live e falo uma coisa, o seguinte: eu vou correr o risco de falar uma coisa e as pessoas entenderem completamente errado, mas eu preciso falar para a gente dar contexto na live. O quê? Se você tiver uma gestão ruim e uma técnica boa, mesmo assim é difícil você ganhar dinheiro aqui. Agora, se você tiver uma técnica ruim, mas souber fazer uma gestão muito boa, é muito provável que você saia daqui minimamente bem. Estou falando que você vai ganhar muito dinheiro? Não. Mas pelo menos você não vai perder. Se você fechasse o olho hoje e clicasse em qualquer lugar no mercado, independente da técnica, olha só o que eu estou falando. Independente da técnica. Em qualquer lugar. Mas você soubesse fazer uma gestão boa e tivesse margem, se você soubesse gerir capital,
risco e posição, e tivesse margem e tempo, como um grande player tem, como um grande operador de mercado tem, provavelmente você sairia dali, no mínimo, no 0 a 0. No mínimo, se não saísse positivo. Ah, é assim que um grande operador faz, Felipe? Na sua grande maioria é. É óbvio que eles fazem análise, eles têm contextos, eles têm locais específicos de entrada, tem. Eles analisam vários cenários, mas o institucional com uma posição muito grande, ele não fica preso a uma entrada de variação de 20 pontos. Ah, entrei errado. Entrou errado quanto? Ah, era aqui, eu entrei 30 pontos para cima. Não. Institucional, tá nem aí. Entendeu? Tanto é que quantas vezes vocês me ouviram dizer o seguinte, pessoal, o mercado não é uma linha, o mercado é uma faixa, ele é uma região. Então, quando eu vejo as pessoas, por exemplo, marcando topo e resistência, marcando o limite de pivô e botando uma linha, cara, eu sei que ele vai tomar prejuízo ali. Porque naquela linha, o institucional, muitas vezes, ele vai variar aquela região, ali 50, 60, até 100 pontos ali, falando do índice, por exemplo, 3, 4, 5, 6 pontos do dólar, né? Falando desses dois ativos, e aí cada ativo tem a sua variabilidade, a sua variação, mas ele sempre vai trabalhar aquela posição. Por quê? Porque a posição é tão grande que ele não consegue sair dela no número. Entenderam por que agora, pessoal? Entenderam por que o mercado é uma região? Porque uma coisa é eu dar um clique lá com 10 contratinhos do mini e o mercado executar minha ordem no limite ali e pegar o preço. Outra coisa é eu colocar assim, ó, outra coisa é eu ter 5 mil contratos de índice para liquidar. Eu não consigo, nem que eu dê o preço. Lembra da aula que a gente deu semana passada sobre liquidez, posição, fluxo, que ele consumia, se eu der uma ordem muito grande com a liquidez baixa, ele arrasta muito o preço, porque ele lambe o book. Quem lembra disso? Semana passada eu falei disso, né? Ou seja, uma posição muito grande, ele não consegue liquidar no número. O preço vai variar. Quando a posição é muito grande, ele nem pode executar no clique. Ele nem pode executar na agressão. O que ele faz? Ele monta a posição de entrada ou de saída, de acumulação ou de distribuição. A gente vai falar disso na primeira aula, na segunda-feira, e aí vocês vão entender um horizonte muito maior. Na segunda-feira, lá na imersão, eu vou falar sobre esses processos de acumulação e distribuição, como é que você enxerga isso no mercado, como é que você enxerga esse rastro. Porque apesar de parecer que é impossível de enxergar, é o contrário. Quando você entende o que enxergar, cara, são rastros do tamanho de pegadas de elefantes, como diria o Wyckoff. Entendeu, pessoal? Então é isso que a gente está buscando. A gente está buscando um rastro. Um rastro da onde esses caras fazem essas coisas. E esse rastro está no preço. É só a gente saber o que olhar e para onde olhar. E isso aí eu vou explicar para vocês lá na segunda-feira. Perdão. Para chegar nesse momento lá, na segunda-feira, antes disso, entra na questão que eu falei, qual a minha virada de chave? A minha virada de chave foram duas, as maiores. Eu tive várias viradas de chave ao longo desses quase 2 décadas de mercado, né, pessoal? Mas, enfim, quando eu estou falando de virada de chave principal, essa foi uma, ou seja, da gestão, eu precisava aprender a fazer uma gestão profissional, tá? Perdão, pessoal. A segunda foi, eu precisava aprender a calcular a minha alavancagem. E aí está o segredo. A alavancagem, pessoal, ela não foi feita para você trabalhar com ela de qualquer jeito. Quer ver? Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Pessoal, qual a sua alavanca? Para você que já opera, qual a sua alavancagem hoje que você trabalha? Me responda no chat aí. A maioria das pessoas vai responder assim, minha alavancagem é R$1.000 por contrato, é R$500 por contrato, eu uso R$100 por contrato. Não é isso? É isso ou não? Sim ou não? 5 vezes. 1 para 200. 1,5. Isso é margem.
R$ 1.000 por contrato, R$ 150 por contrato, R$ 200 por contrato, isso é margem. A alavancagem é o tamanho do negócio que você consegue realizar com o mínimo de margem exigida. Então, por exemplo, se eu tenho uma margem de R$ 200 para operar R$ 20.000, essa alavancagem de 100 vezes é a minha alavancagem. Tá? Uma alavancagem, por exemplo, de 100 vezes. Perdão, entendeu? Agora, essa alavancagem, pessoal, ela não foi construída, eu vou explicar isso tecnicamente para vocês, ela não foi construída para ser usada desse jeito. Então é R$ 1.000 por contrato. Então, para cada R$ 1.000 que eu tiver, eu vou operar um contrato. É assim que vocês estão fazendo hoje, mais ou menos, porque é o que todo mundo ensina aí fora. É ou não é, pessoal? É mais ou menos isso, não é? O guru da internet aí falou para você que você tinha que operar com R$ 1.000 por contrato, ou R$ 500 por contrato, não era isso? Então, se você tem R$ 1.000 e você opera com R$ 500 por contrato, você vai operar 2 contratos? Não. E se eu te disser que está errado? E se eu te disser que, dependendo do seu risco, você poderia estar operando com 5 ao invés de 2, correndo o mesmo risco? E se eu dissesse que, às vezes, com esses mesmos R$ 1.000, você podia estar operando só um contrato, você não podia estar operando com 2, porque você está correndo risco demais. Então, a sua assimetria de risco está errada. Por quê? Porque se você está tomando um risco maior, a penalidade vem em cima do seu lucro. Porque, como é uma estatística, o seu lucro é menor e sua perda é maior. Agora, se você opera com uma alavancagem menor do que você poderia, você também está tendo menos lucro. Porque quando você ganha pouco. Quando você perde muito. Você inverteu a sua simetria de risco. Vocês já tinham pensado nisso, pessoal? Então, na verdade, a alavancagem, ela foi construída, ela foi inventada no mercado financeiro para que ela fosse calculada. Calculada. Eu já expliquei o cálculo básico da alavancagem para vocês em outras aulas, né? Ou seja, por que quando o mercado varia 1,5%, em função da minha alavancagem, a minha posição pode variar 150%. Isso é alavancagem. Alavancagem é a capacidade que eu tenho de fazer mais negócios com pouco dinheiro. Por que ela foi inventada? Para compensar uma operação, para proteger uma operação, para que eu pudesse proteger uma posição muito grande usando pouco dinheiro. Isso aí eu já expliquei para vocês e está em outras aulas, tá? Hoje eu vou explicar para vocês como vocês calculam essa alavancagem e trabalham com uma alavancagem limpa, que a gente chama. Então, anote isso aí agora. Alavancagem suja, alavancagem limpa. O que é alavancagem suja, pessoal? Eu vou fazer o cálculo para vocês, tá? E aí no final eu vou dar uma dica para vocês. Eu vou mostrar todo o cálculo para no final falar assim, você não precisa fazer nada disso. Beleza? E quem tiver na imersão da semana que vem, não vai precisar nem fazer o cálculo, que eu vou dar um presente na semana que vem para quem tiver na imersão. Mas você precisa entender o cálculo para saber como é que usa esse cálculo. Não fazer o cálculo. Tá? Então vamos lá. O que é a alavancagem suja? A alavancagem suja é essa que você não calcula. R$ 1.000 por contrato. E aí, às vezes eu poderia estar operando com mais contratos, correndo o mesmo risco. Às vezes eu estou alavancado demais, eu teria que operar com menos contrato para correr um risco eficiente. E eu estou muito alavancado. De ambos os modos, quando eu uso uma alavancagem, anota isso aí, quando a alavancagem está suja, eu penalizo a minha eficiência de performance. Por quê? Porque eu inverto a minha simetria de risco. Eu coloco, quando eu ganho, o que significa a inversão da simetria de risco? Quando eu ganho pouco. Quando eu perco muito. Então, ao longo do tempo, quando eu vou ganhando, o meu ganho vai sendo menor e mais lento. E o meu prejuízo vai sendo maior e mais rápido. Isso me leva aonde, pessoal? Me leva a quebrar a conta. É por isso que a maioria de vocês quebra a conta. Falta de gestão. Aprender a calcular a alavancagem e trabalhar com uma alavancagem limpa, e aí termino a minha fala aqui, eu vou compartilhar a tela e vou começar a fazer o cálculo. Por que trabalhar com uma alavancagem limpa? Justamente para que você, no tempo, consiga ganhar, quando você tiver uma sequência de ganhos, você vai ganhar mais rápido e ganhar mais
E quando você começar a perder, você vai perder mais devagar e perder menos. Então, olha só o que eu vou falar para vocês. Se vocês aprenderem a usar essa aula de hoje, no cálculo de alavancagem, o que a gente chama de position size, posição, size, tamanho. O tamanho da posição. Se eu aprender a calcular o tamanho da minha posição e vocês usarem isso na prática, no cálculo de vocês, na posição de vocês, independente da técnica que você está usando, independente da sua taxa de eficiência, da sua taxa de acerto da sua operação, eu vou te fazer um desafio. Se você aprender a usar position size, é impossível você quebrar uma conta. Como assim, Felipe? Anota isso aí. Impossível. Por quê? Porque todas as vezes que eu tenho um winning streaks, o que é um winning streak? Winning streak é uma sequência de ganhos. Toda operação e toda estratégia, ela tem um winning streak e um losing streak. Uma sequência de ganhos, uma sequência de perdas que ela é estatística, tá? Obviamente ela varia pela taxa de eficiência. Mas, presta atenção, quando eu calculo o meu position size e eu entro num winning streak, ou seja, numa sequência de ganhos, aquela sequência de ganhos me faz ganhar mais rápido e mais. Então a curva faz assim. Quando eu entro numa sequência de perdas, num losing streak, ele me faz, o cálculo da alavancagem me faz perder menos e mais devagar. Então ele vai me parando. Até o ponto que ele me para, se for preciso. E eu não perco mais. E aí, quando passa o meu losing streaks e eu entro no winning streak de novo, ele inverte esse risco. Ele me passa a fazer, ele me faz ganhar mais rápido e mais volumoso. Aí eu volto a curva assim. Então, toda vez que eu caio lento. Toda vez que eu subo rápido. Toda vez que eu caio menos. Toda vez que eu subo mais. Estatisticamente, é o que eu preciso para ficar positivo. Vocês entenderam, pessoal, isso aí? Quem não é, enfim, não é aluno, já tinha pensado nisso? Tá? Hoje a gente vai mostrar isso para vocês. Pessoal, atenção aos iniciantes. Iniciante mesmo. Essa aula de hoje não é uma aula de iniciante, tá? Ela é uma aula de quem é intermediário e já avançado, quem já está no mercado, já sabe operar, mesmo que não esteja ganhando, mesmo que não esteja tendo lucros ainda, mas já sabe operar, já faz uma ideia, né? Mas mesmo você que é iniciante e não sabe nada, assista a aula, porque ela vai fazer sentido lá na frente quando a gente falar na imersão algumas questões, tá? Então, mesmo assim, assista a aula aí numa boa, como se você estivesse assistindo no Netflix, é uma informação para você. Agora, as pessoas que são mais intermediárias e avançadas já vão conseguir colocar isso na prática, tá? E colocando isso na prática, isso vai funcionar imediatamente. Beleza? Imediatamente. Esse sistema, eu aprendi esse sistema fazendo um treinamento nos Estados Unidos com um cara que foi trader da Bolsa de Chicago de verdade. Tá? Ele foi trader institucional Flora ali de Chicago. Depois isso aí se disseminou com outros players. Mas no Brasil, não sei se tem mais alguém que está ensinando isso hoje, mas no Brasil eu fui a primeira pessoa a ensinar isso, porque eu fui a primeira pessoa que trouxe isso para o Brasil. Beleza? Então, assim, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui agora e a gente vai começar a trabalhar isso aqui, tá? Pessoal, vocês estão vendo a minha tela aí? Sim ou não? Deixa eu colocar esse negócio no cantinho aqui, só para não atrapalhar aqui a nossa disposição aqui. Só um minuto, vocês estão... Deixa eu ajeitar aqui, como eu estou só com uma tela, tá, pessoal? Para mim tá meio tenso aqui para mim, porque eu estou com uma tela só, como eu falei para vocês, eu tive um probleminha com a minha estação aqui, mas mesmo assim a gente vai fazer a aula, tá? Então, estão conseguindo ver minha tela direitinho aí, bonitinho e tranquilo, né? Eu vou deixar assim e vou fazer um cálculo a partir de agora. Esse cálculo vai funcionar da seguinte maneira, pessoal.
que a gente vai fazer hoje, então, é aprender a calcular o que a gente chama de position size. Não perdoando aí pela qualidade da letra, né? Deixa eu ver se eu consigo, às vezes, melhorar a tela aqui. Melhorou agora? Aí, ó, agora melhorou para vocês, né? Pronto. Ficou maior aí. Beleza. Então, vamos lá. Galera, olha só. A primeira coisa que a gente começa a fazer para calcular o position size é trabalhar com duas questões. A primeira questão é: eu preciso saber qual é a minha margem. Quando eu fui dar esse treinamento a primeira vez, obviamente, a margem era por volta aí de... Eu peguei uma margem média que as pessoas tinham ali de média dos meus alunos e tudo mais, que era, por exemplo, R$10.000, que é uma margem que ele tem acumulado para operar, ou é uma conta... ou é uma conta ruim a imagem. Pessoal, vocês estão conseguindo ver a imagem na tela? Sim ou não? Está conseguindo ver a imagem tranquilo? Posso seguir? Tá, ok. Então, provavelmente para quem está achando a imagem ruim, provavelmente é a sua internet, tá? Mas vamos lá, continuando. Quando eu fiz essa primeira vez, eu peguei uma margem de R$10.000. Por que R$10.000, pessoal? Porque R$10.000 era um dinheiro que as pessoas, de maneira geral, conseguiam acumular para operar, ou era mais ou menos a média de uma conta, da menor conta de uma mesa proprietária no Brasil. Tá bom? Então eu vou tirar aí, por exemplo, se você tivesse uma conta de R$10.000 para operar. Aí, geralmente o que a gente ouve falar na internet é o quê? Galera, se eu tenho R$10.000, eu posso operar com quanto? 10 contratos? Não necessariamente. Eu vou provar para vocês isso hoje. Às vezes é 10, às vezes é mais que 10, às vezes é menos que 10. Depende do quê? Do seu risco. Porque position size a gente começa a calcular de acordo com o risco. Tá? Vamos lá. A segunda coisa que eu preciso saber para calcular o meu position size é saber essa informação aqui, ó. Drawdown diário. O que é um drawdown diário, pessoal? Drawdown diário é a quantidade de dinheiro dentro da minha margem que eu aceito perder em um mesmo dia. Certo? Como assim que eu aceito perder no mesmo dia? Eu não posso perder meu dinheiro todo num dia. Eu não posso perder 50% do meu capital num dia. Por quê? Porque lembra que a gente fala o tempo todo que o mercado financeiro é uma estatística. Então, no tempo, eu tenho que sair daqui positivo. Se no tempo eu tenho que sair daqui positivo, eu preciso entender que eu preciso fazer um gerenciamento de risco ali que me dê a possibilidade de voltar o máximo de vezes possíveis para que no tempo eu fique positivo. Se eu morro logo na primeira, acabou. Tá? Então, olha só. Pessoal, lembra que eu falei um monte de vezes o seguinte: essa corrida é uma corrida de quem chega mais longe, não é uma corrida de quem chega primeiro. Eu tinha uma brincadeira antigamente que eu falava para os alunos assim: essa guerra ganha essa guerra quem morre menos. Essa guerra é uma guerra de quem morre menos. Tá? Como assim uma guerra de quem morre menos, Felipe? Eu vou explicar isso aqui no mercado. Olha só. Se você me perguntar por uma conta de 10K, pessoal, e eu quero a participação de vocês aqui rapidinho para a gente voltar para a tela. Galera, se eu digo para vocês assim, você prefere ganhar o quê? 100% de 1.000 ou 1% de 1.000.000? Deixa eu escrever na tela aqui para vocês. Pessoal, você prefere isso aqui, ó. Você prefere ganhar 100% de 1.000
ou 1% de 1 milhão? Qual vocês preferem? 1% de 1 milhão. Por que eu estou falando isso? Porque, gente, existe no mercado financeiro, principalmente no day trade, na especulação, essa visão aqui, normalmente é o contrário. Quando as pessoas têm pouco dinheiro, elas acham que elas têm que correr menos risco. E quando elas têm muito dinheiro, elas querem correr mais risco em função da alavancagem. E é o contrário. Quanto maior a sua posição, menor o risco que você precisa correr para ter mais lucro. Essa foi uma grande virada de chave para mim. E eu vou falar disso no final da aula. Eu entendi, depois de muitos anos, que quanto menos alavancado eu operava, mais dinheiro eu fazia. Deixa eu apagar esse trem aqui, que agora eu já não sei nem mexer nesse trem aqui. Ó. Entendeu? Ou seja, quanto menos alavancado... Olha só para você ver o que eu estou falando. Vai anotando aí. Quanto menos alavancado eu operava, mais dinheiro eu fazia. Por quê? Porque eu conseguia gerenciar melhor a posição. Porque eu conseguia segurar mais a posição. E porque eu conseguia fazer uma coisa que muito alavancado eu não fazia. O que, pessoal? Sossegar. Eu conseguia tomar menos decisões emocionais se eu tivesse pouco alavancado. Como é que eu descobri isso? Operando. Isso não tem livros, isso não tem cursos, isso você só aprende no mercado, é o mercado que te ensina, é a vida que te ensina. Você não aprende isso em outro lugar. Tá? Então vamos lá. Olha só, voltando aqui. Quanto que eu recomendo para uma conta de 10 mil? Se você tivesse 1 milhão, eu ia falar, cara, bota 1% por dia de perda. Beleza, mas se você tem 10 mil, eu vou te recomendar 5% por dia de perda no máximo. Então, no máximo, você pode perder 5%. Quanto que é 5% de 10 mil? R$500. Só que, pessoal, você pode perder... Imagina que você está na primeira operação, você já perde os R$500. E aí, de repente, o resto do dia o mercado ia ser lindo, você ia fazer um dinheiro absurdo. Tá? Absurdo. Mas você não pode entrar mais, porque você já perdeu aquele dinheiro inteiro no dia. Como se fosse um drawdown diário de uma mesa. Você bateu o drawdown diário de uma mesa proprietária, você não pode voltar no dia. Ele te bloqueia a conta. Entendeu? Ou seja, eu preciso de pelo menos 2 chances, concordam? Porque se é estatística, eu não posso ter uma chance só. Porque a estatística, ela tem um componente temporal, eu preciso de tempo para fazer ela funcionar. Então, eu preciso de pelo menos mais uma chance. Então, esse drawdown diário, eu divido ele em 2. Certo? Eu divido ele em 2. 2 operações de R$250 por operação. Essa é a primeira coisa que eu faço. Tá, pessoal? Beleza. Vamos lá. Pessoal, olha só uma coisa aqui. Se eu tenho essa estrutura aqui para fazer, né, ou seja, se eu tenho 5%, se eu tenho uma margem de 10 mil, 5% de drawdown diário, R$500, 2 operações no mínimo, com R$250 por operação, qual o meu risco, pessoal? Qual o risco que eu estou disposto a correr? Quando eu falo de risco, qual o risco? O risco é o meu stop. Então, o meu risco é de R$250 por operação. Toda a minha alavancagem eu vou calcular em cima desse risco. Antes da gente ir para o cálculo de alavancagem efetivamente, como é que eu calculo o valor da minha operação ou da variação de ponto nos ativos? Alguém sabe a equação? É assim, ó. Por exemplo, quando a gente vai falar de WinFood,
falando de Winfoot, tá? Eu tenho número de contratos vezes número de pontos vezes 0,20. Por que 0,20, pessoal? Porque 0,20 é um ponto com um contrato. Ele custa ou ele vale R$0,20, 0,20 centavos, tá? Quando eu vou fazer com dólar, então, WDO FUT, com dólar futuro, é a mesma coisa. Número de contratos vezes número de pontos vezes R$10. Por que R$10? Porque R$10 é um ponto, um contrato, um mini dólar. Ah, Felipe, mas eu quero fazer com um contrato cheio de índice. Aí, em vez de 20 centavos, é R$1. Ah, eu quero fazer com um contrato cheio de dólar. Em vez de ser R$10, é R$50. Por quê? Porque lembra que o mini contrato ele é a quinta parte do contrato cheio. Não é verdade? Então, beleza. Olha só para vocês verem. Então, vamos voltar aqui. Show de bola. Deixa eu ver quando mudar isso aqui. Opa. Pronto. O que eu quero fazer ao final disso daqui agora? Eu vou fazer o seguinte. Então, vamos dar um exemplo, tá? Desse valor aqui. Pessoal, se eu tiver, olha só, se eu tiver operando um contrato no verdinho aqui, ó. Vou mudar aqui para ficar mais grosseiro. Se eu tiver um contrato de Winfoot, vamos fazer o Winfoot aqui, Win. Se eu tiver operando um contrato e o mercado variar 100 pontos, se cada ponto é 20 centavos, eu tenho R$20. Certo? Simples assim. Então, para operar um contrato no mini dólar, no mini índice, a cada 100 pontos eu tenho uma variação de R$20. Espera aí. Olha só. E no dólar, Felipe? WDO. E no dólar? Um contrato de dólar vezes. Se variar 2 pontos no dólar, R$10. Quanto que eu tenho aqui? R$20. Então, pessoal, olha só para você ver que interessante. Presta atenção, olha só. Entenderam por que todo mundo fala aí fora que o dólar é mais pesado para operar? Vocês entenderam isso agora por quê? Vocês entenderam por que da microestrutura de mercado te ensinar o seguinte? Pessoal, o índice é um ativo de volatilidade. O dólar é um ativo de liquidez. Sabe como é que você dá conta de adaptar isso para qualquer mercado? Sabendo dessa estrutura, por exemplo, Felipe, eu vou explorar o mercado americano. Lá no mercado americano, o que se parece mais com o dólar? O S&P, o mini S&P. O que se parece, aliás, desculpa, o que se parece mais com o índice? O Nasdaq. Beleza, pessoal? O Nasdaq. Tá? Então, assim, tudo que a gente vai fazer parte desse pressuposto dessa conta aqui, ó. Dessa conta aqui. Porém, essa conta aqui eu me baseio nesse cenário aqui, ó. Então, a partir de agora, vocês vão gravar isso aqui na cabeça de vocês, tá? E a gente vai mudar de tela agora. Pessoal, até agora, tudo certo aí? Posso mudar? Posso zerar tudo aqui e mudar? Entenderam isso até agora? Show? Então tá. Vamos lá. Pessoal, olha só. Vamos lá de novo. Beleza? Show. Ó, a gente vai mandar um PDF disso aí no final para todo mundo, tá? Agora, vamos fazer um cálculo do risco? Vamos fazer um cálculo da alavancagem de verdade para vocês entenderem? Vamos. Pessoal, imagina que vocês estão abrindo uma operação aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. Imagina que vocês estão abrindo uma operação assim, ó.
Então, o mercado está mais ou menos, o mercado está assim, vamos supor, né? O mercado está assim, ó, aqui, 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 tá? O mercado está movimentando assim. Vamos supor que você tivesse abrindo uma operação aqui, ó. Se o mercado romper esse topo aqui, eu vou dar uma entrada aqui. E se ele voltar aqui embaixo, eu vou botar o meu stop aqui. Beleza? Então, se o mercado fizer esse movimento aqui, ó, eu vou dar uma entrada. E esse aí é a minha posição. Qualquer que seja a estratégia que você vai usar, não interessa. Beleza? Não interessa. O que eu quero saber, pessoal, é isso aqui, ó. Essa distância aqui, ó. Qual é? Essa distância aqui é o meu risco. Entendeu? E aí essa distância pode ser 100 pontos, 150 pontos, 200 pontos, 250 pontos, 300 pontos. Então vamos lá. Vamos anotar, vamos fazer bem didático. Então vamos ver. Essa distância ali, ó, ela pode ser, né? Essa distância ali pode ser 100 pontos. Ela pode ser 150 pontos, ela pode ser 200 pontos, ela pode ser 250 pontos, ela pode ser 300 pontos, ela pode ser 350 pontos, ela pode ser 400 pontos, ela pode ser 400, ela pode ser 500 pontos. Felipe, mas 500 pontos é um stop muito grande. E 100 pontos é um stop muito pequeno. Vamos ver se é verdade mesmo? Então vamos. Independe do seu potencial de ganho. Por quê, pessoal? Por causa do negócio que eu vou falar aqui para vocês agora. O seu fator de lucro, ou seja, quando você está apostando, quando você está disposto a perder para ganhar aquele potencial, por exemplo, se eu tenho um fator de lucro de 2 para 1, quer dizer que a cada 2 que eu ganho, eu perco 1. Então, se eu colocar um ganho de 200, eu tenho que limitar o meu stop a 100. Isso aqui é um gerenciamento de posição. Independe desse cálculo de alavancagem. Entendeu? Isso aqui é uma outra parte, é uma outra questão. O cálculo da alavancagem é um gerenciamento de risco. Por que eu falo que é um gerenciamento de risco? Porque eu estou pegando o meu risco e trazendo ele para o limite que eu aceito ter de risco em cada operação. Entenderam? Beleza? Show de bola. Entenderam a diferença, gente? Pessoal, eu preciso que vocês, né, interajam no chat comigo para a gente terminar essa aula, porque é um assunto complexo, pesado, como eu falei mais cedo, não é um assunto iniciante, tá? Mas você não nasceu sabendo correr, né? Então, você tem que estudar isso também. E aí eu vou falar no final algumas coisinhas que eu acho que vão chocar vocês, mas é verdade, tá? Então, existe um gerenciamento de risco e existe um gerenciamento de posição, tá? Nós estamos falando de gerenciamento de risco. E é o mais importante de todos, porque você vai trazer seu risco para uma medida que você pode correr, que você aceita correr. Tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então vou apagar isso daqui. Tá? Para calcular o quê? Agora, pessoal, presta atenção numa coisa que eu vou fazer aqui. Vamos supor que você, com uma margem de 10 mil reais, com drawdown de... Quanto que era o drawdown? De 5%, ou seja, com drawdown diário de 500 reais. Sendo que o limite de drawdown por operação que eu aceito correr, que eu aceito ter, é de 250 reais, porque eu tenho que dividir isso aí por 2, certo? Vamos supor que eu estou fazendo uma operação agora, pessoal. Deixa eu colocar o cálculo aqui para a gente não se perder. Então, lembra do cálculo? Número de contratos vezes número de pontos vezes 0,20. Vamos fazer com o índice aqui só para a gente ficar mais familiar e depois, se vocês quiserem, vocês só reproduzem isso com dólar. Nem vai precisar, porque eu vou falar para vocês que não vai precisar, vocês vão entender por quê. Agora, olha só uma coisa aqui. Vamos supor que essa operação que vocês estão vendo aqui, pessoal, ó, ela te dê essa interrogação ali, vamos supor que ela tenha gerado um risco para você de 100 pontos. 100 pontos. O seu stop é de 100 pontos.
Tá? Show. Pessoal, se eu tenho, 100 pontos, meu stop é de 100 pontos, vou fazer o cálculo para 100 pontos. Se eu tenho 250, que é o meu limite, dividido por 100, e divide isso depois por 0,20, vocês entenderam que eu estou fazendo a conta ao contrário, gente? Eu quero descobrir quanto? Eu quero descobrir quantos contratos que eu tenho. Então, eu faço a conta ao contrário. Eu pego 100, eu pego 250, divido por 100, divido por 20. Quanto que dá isso aqui? Ou seja, a pergunta é: quantos contratos eu posso operar com um stop de 100 pontos, com uma margem de 10 mil, com drawdown diário de 5%? Que é o risco que eu aceito total. Aí, Carlos, 12,5. Sabe por quê? Porque é assim, 12,5 contratos. Se eu botar 12,5 contratos nessa equação, 12,5 contratos, ela vai dar 250. Eu não posso operar 12,5 contratos. Eu não posso operar meio contrato. Então, o que eu faço? Eu arredondo isso para baixo. Então, eu posso operar 12 contratos. 12 contratos por 100 pontos dá quanto, pessoal? Se eu estiver operando 12 contratos e tomar um stop de 100 pontos, eu perdi quanto? Faz a conta lá, olha a equação aí. Ó. Se eu estou operando 12 contratos, tomo um stop de 100 pontos, qual que é o total financeiro? R$240. Pessoal, R$240. Ficou abaixo dos meus 250 que eu posso perder por operação? Ficou. Então, estou certo. Olha só a sacada. Se eu fosse seguir o carinha da internet, quantos contratos que eu ia operar? 10. Então, eu estou perdendo potencial de ganho. Vocês entenderam a lógica, pessoal? Eu estou perdendo potencial de ganho em 20%. 2 contratos. Porque se eu perder, eu ia perder 240 menos 250, era o meu limite. Mas se eu ganhar, a diferença do que eu ganho, aí a gente vai fazer a conta do ganho, tá? Vamos supor que o meu... Olha só para você ver. Vamos supor que eu tomei stop. Então, eu tomei stop 240. Beleza, pedi 240. Agora vamos falar que eu estou ganhando. Vamos usar aquele fator de lucro. Fator de lucro de 2 para 1. Então, vamos supor que se eu perdi 100, o meu lucro era 200. Se eu ganhei 200 pontos com 12 contratos, vezes 20, quanto que dá isso aqui, pessoal? Vamos lá. Olha só. Viu aí? 200 pontos com 12, R$480. Ah, Felipe, tudo bem. Mas você não ia operar 12 contratos. Você ia operar quanto? 10. Se eu estivesse operando 10 contratos, quanto dava, pessoal? Quanto que ia dar se eu estivesse operando só 10 contratos? Se eu fosse seguir o carinha da internet que não sabe calcular a alavancagem, quanto que dá? R$400? Ia dar R$400. Ou seja, por não saber calcular a alavancagem, eu deixei de ganhar, eu deixei na mesa, correndo o mesmo risco, eu deixei na mesa R$80. 80. Entendeu? Agora imagina 300, 400, 500 pontos. Ou seja, o risco que eu estou correndo é o mesmo. Agora, porque eu não calculei a minha alavancagem, o meu potencial de ganho é menor. Então, o que está acontecendo? Quando eu perco muito. Quando eu ganho pouco. Eu estou ao contrário. Porque isso é uma estatística. Eu vou ganhar e vou perder. Dentro da estatística, eu preciso fazer com que estatística... Se a estatística é vencedora, eu preciso fazer com a estatística, além de vencedora, ela faça o seguinte.
Quando eu estiver ganhando, ela otimiza a minha posição. Quando eu estiver perdendo, ela reduz a minha posição. É o contrário do que a maioria das pessoas fazem fora. Entendeu? Agora, olha que legal, pessoal. Deixa eu fazer uma coisa diferente para vocês aqui. Nós fizemos ganho, vocês já entenderam a lógica, né? Entenderam aí, pessoal? Tudo isso aí? Posso apagar isso aqui rapidinho? Eu quero dar outro exemplo para vocês que vocês vão ficar mais interessados ainda, tá? Mais interessados ainda. Olha só, galera. Presta atenção numa coisa aqui. Vamos supor agora que o meu stop é R$300. Eu vou fazer a mesma coisa. 250 dividido por 300 dividido por 0,20. Quanto dá isso aqui, pessoal? 250 dividido por 300 dividido por 0,20. Quanto dá isso aí? Agora o meu stop não é de 100 mais. Esquece o stop de 100. Aquela interrogação lá, o risco, ela é 300 pontos. Eu tenho um stop de 300 pontos. Quantos contratos? 4,16. Eu posso operar o contrato fracionado no Brasil? Não. Então tem redondo para baixo. Ou seja, eu posso operar quanto? Posso operar 4 contratos. Operando 4 contratos, eu tenho quanto de perda se eu perder? Quanto que dá 4 contratos com stop de 300 pontos? Quanto que dá? Olha a equação lá. 4 contratos com stop de 300 pontos dão quanto? R$240. O mesmo risco. Só que, pessoal, olha que absurdo. Agora vamos fazer o ganho. Vamos supor que eu estivesse ganhando, tá? Se eu estivesse ganhando, eu também ia ganhar menos. Agora, porque eu estou perdendo, se eu tivesse com 10 contratos aqui, que é o que o carinha da internet me falou, eu ia perder quanto, pessoal? 300 pontos com 10 contratos dá quanto de perda? Hã? Mas o stop não seria menor? Não, Wilson. Sabe por que o stop não seria menor, cara? Porque seu stop é técnico. O stop tem que ser técnico. O seu stop não pode ser financeiro só. Se o seu stop for financeiro, por isso que você muda o stop de lugar toda hora. E aí, olha só, R$600 de prejuízo. R$600 de prejuízo superou, inclusive, o seu drawdown diário. Ou seja, você está correndo um risco muito maior do que você pode correr dentro do seu gerenciamento. Qual que é o resultado final disso? Você vai quebrar. Ou eu tenho que tirar o meu stop do lugar e botar ele num ponto que não é técnico. E aí, quando eu tiro ele e aproximo ele de um ponto que não é técnico para chegar ele dentro do meu financeiro, eu corro o risco de tomar o stop mais rápido. Sabe por quê? Porque o stop, pessoal, o seu risco muda com um monte de componentes de mercado. Vou te dar um exemplo. Quando o índice estava 60 mil pontos, ele tinha uma variação média de 1,5% por dia. Média diária de variação histórica. Tá? Com 60 mil pontos, ele dava mais ou menos 900 pontos de variação diária. Presta atenção. Acompanharam aí, pessoal? Acompanharam o que eu fiz? Vou falar de novo, presta atenção. Agora para isso que é pressão minha. Em 2017, o índice estava 60 mil pontos. Um exemplo. Aí o cara me passava o setup dele e falava assim: ah, Felipe, é um stop de 100 e um ganho de 200. E naquele contexto lá, quase nunca pegava o stop. Por quê? Porque como a variação média do índice é de 1,5% histórica, o 1,5% de 60 mil pontos dava 900 pontos. Se eu trago isso para um fractal menor de um minuto, por exemplo, um candle de um minuto, ele vai dar ali 60, 50, 60 pontos. Não pega meu stop nunca. Mas hoje, o índice está valendo 115, 110 mil pontos. 1,5% de variação para 100 mil pontos. Vamos supor que ele tivesse 100 mil. 1,5% de variação dá 1.500 pontos. Quando eu trago para um fractal menor de um minuto, um candle de um minuto dá 100, 120 pontos toda hora. Ou seja, o seu stop antes que funcionava parou de funcionar. O seu setup que antes funcionava parou de funcionar. E por que parou de funcionar? Porque mudou o preço do ativo. Olha só. Você sabia que o preço do ativo pode fazer o seu setup parar de funcionar? Onde você já ouviu isso aí fora?
Então, porque os caras não conhecem a teoria da microestrutura de mercado, eles não conseguem adaptar suas abordagens para isso. Então, quando eu digo assim, setup não funciona. Não funciona mesmo. Porque quando o mercado muda de frequência, muda de volatilidade, muda de amplitude, muda de preço, muda de... quando muda taxa de juros, quando muda inflação, quando muda da microestrutura, a atuação dos players, o tipo de microestrutura, tudo isso aí implica na mudança dessa proporção. Entendeu? Entendeu? Então, todas as vezes que alguém chega e fala assim, ah não, é o stop de 200 é o stop de 400, é o stop de 200 com ganho de 400. Esse cara não entende absolutamente nada de mercado. Se ele entendesse, ele saberia calcular a alavancagem para encaixar essa abordagem. Por quê? Porque eu mostrei para vocês um exemplo de como o preço pode fazer seu setup parar de funcionar da noite para o dia. Mudou o preço. Entendeu? Aí o Hamilton falando, 100 pontos no IN não dá mais para ter stop. Pois é, Hamilton, mas por que não dá mais? É isso que as pessoas têm que entender. Porque se elas não souberem o porquê das coisas, elas não conseguem fazer os ajustes. Se elas soubessem o porquê, às vezes até o seu setup que parou de funcionar, você conseguiria botar ele para funcionar de novo. Por quê? Porque às vezes num cenário de um preço de um índice a 120 mil pontos, o seu stop de 100 pontos ele te dá mais prejuízo às vezes do que o stop de 300. Entendeu? Entenderam isso aí, pessoal? Fez sentido agora para vocês? Virou a chave? Então, ou seja, o que eu quero quando eu estiver ganhando? Quando o meu risco estiver pequeno, presta atenção, quando o meu risco estiver pequeno, eu quero ganhar mais e mais rápido. Quando o meu risco estiver grande, eu quero perder mais devagar e menos. A ponto de chegar, quer ver? Olha só para você ver o final da história, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Agora que vem a chave final, a grande chave. Olha só para você ver isso aqui, pessoal. Vamos supor que o seu stop seja de 500 pontos. Você pode operar com stop de 500 pontos? Pode. E hoje, se eu for perguntar para a maioria das pessoas que operam com 10 contratos, ela vai falar assim, não, com 500 pontos eu nem entro. Por que não? Isso é operação de ganho. Você vai deixar o dinheiro na mesa? Se o dinheiro está aí para você, é uma estatística. Para a estatística funcionar, você tem que entrar em todas. Olha só para você ver. 500 pontos. 250 dividido por 500. Dividido por 0,20. Quanto dá isso aqui? 2,5. Como eu não posso operar 2,5? 2 contratos. 2 contratos dá quanto? R$200. Por que eu não posso operar 3? Porque 3 já vai dar 3 já vai dar 280. 260, aliás. Tá? Ou seja, ele passa do meu limite por operação. Então, eu posso ter um stop de 500 pontos? Posso. Porque, cara, se eu ganhar... Porque se eu for proporcionalizar, olha só a sacada, pessoal. Ah, Felipe, mas 500 pontos é um risco muito grande. Você tem estatística? A sua operação, a sua estatística é vencedora? A sua estratégia tem um alto índice de acerto? Tem. Então, se você trabalhar com um fator de lucro de 2 para 1, como você acerta mais do que erra, você pode tomar um stop de 500 pontos? Posso. Porque quando eu ganhar, eu vou ganhar 1.000. Não é 2 para 1? Não é 2 para 1, gente? Beleza. Se eu ganhar 1.000 pontos com 2 contratos, eu estou fazendo quantos reais, gente? Quantos reais, pessoal? Se eu fizer 1.000 pontos com 2 contratos, eu estou ganhando quanto? Hã? Coloca aí. Vamos supor que eu ganhei aqui agora. Vamos supor que eu ganhei aqui agora. 200 não, 400 reais. Com 1.000 pontos, com 2 contratos, 1.000 pontos, com 2 contratos, eu faço 400 reais. Pessoal,
4% em uma operação que, se eu fosse ouvir o carinha da internet, eu nem faria. Mas se a minha estratégia é vencedora, por que eu não vou entrar ali, sendo que eu tenho a chance de ganhar R$400 e se eu for perder, eu vou perder só 200 do mesmo jeito? Entendeu que o meu risco não mudou? Pessoal, vocês entenderam que o meu risco... Deixa eu ajeitar aqui. Vocês entenderam que o meu risco não mudou? Vocês viram lá? O meu risco continua o mesmo. Só que eu estou sempre abrindo possibilidades de ganho. Então, quando eu ganho mais. Quando eu perco menos. Quando eu ganho mais. Quando eu perco menos. Essa é a sacada. Só que para fazer isso, botar isso em prática, você precisa conhecer as estruturas e microestruturas de mercado. Senão você não vai saber disso nunca. Porque isso aqui, pessoal, não tem em livros. Se você não tiver feito isso de maneira profissional, livro de price action, livro de setup de figura geométrica, curso de figurinha geométrica de nome engraçado, nada, você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Porque isso é um gerenciamento de risco profissional. Isso é o ponto de vista de um profissional, de um analista de risco. Então, olha só para você ver. Quando as pessoas me perguntam, Felipe, qual a sua profissão? Eu sou um gestor, eu sou um especulador financeiro especialista em gestão de risco. Você é day trade, Felipe? Não. Eu sou um especulador financeiro especialista em gestão de risco. Escreva no chat aí para mim. O que vocês são? Qual a profissão de vocês? Qual a profissão de vocês, pessoal? Especulador financeiro especialista em gestão de risco. O que a gente opera no mercado financeiro? Risco e expectativa. Risco e expectativa. É isso que a gente opera no mercado financeiro. Tá? O que isso... Qual que é agora, lembra da tríade? Ou seja, eu falei que esse sistema, ele abraça... Olha só para você ver. Vou compartilhar a tela com vocês mais uma vez, tá? Para a gente ir arrematando aqui. Mas presta muita atenção nisso aqui agora. Presta muita atenção nisso aqui agora. Pessoal, olha só. Lembra da tríade? Nós falamos da parte de gestão. A parte de gestão é a parte de gestão de risco, ou seja, como é que eu calculo essa alavancagem e essa posição. Como é que eu calculo a minha posição baseada no meu risco, usando a alavancagem para me colocar no mercado com maior eficiência. Isso faz com que eu tenha uma técnica mais eficiente, porque como é que ela impacta na minha técnica? Ela faz com que eu tenha um resultado melhor. Né? Entenderam? Ela faz com que eu tenha um resultado menor. Isso é a minha técnica. Ó, deixa eu ver onde é que eu estou aqui, que eu já perdi até... Onde é que eu estou aqui na tela aqui? Eu sou um monstro da tecnologia, né, moço? Então, vocês têm que desconsiderar aí, tá? Ou seja, eu tenho a técnica. Só que, quando eu tenho uma gestão profissional e uma técnica que funciona, o que acontece com o meu emocional, pessoal? E vocês vão ouvir diversas e diversas vezes na sala ao vivo a seguinte frase. Quando vocês estão lá com uma operação que está andando 1.800, 1.200 pontos, ou 10, 12, 15, 20 pontos do dólar, que alguns dos analistas viram para vocês, vocês já me ouviram falar isso alguns, mas vocês ouviram os analistas falaram tanto tempo o seguinte, pessoal, como é que está o emocional aí? E a galera assim, de boa, tranquilo. Não tem emocional. O mercado financeiro não tem decisão emocional, gente. Isso, inclusive, é um fundamento de finanças comportamentais. Se vocês quiserem estudar mais sobre isso, procurem os dois maiores mestres de tudo,
São Daniel Kahneman e professor Robert Shiller, da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Foram os dois maiores desenvolvedores das teorias de finanças comportamentais no mundo inteiro. Os dois maiores gênios. O Dr. Daniel Kahneman, inclusive, é prêmio Nobel de Economia. Cara, o prêmio Nobel de Economia está ensinando exatamente isso. E aí eu pergunto para vocês, em que eu devo acreditar? No prêmio Nobel de Economia ou no trader, no day trade que opera tirando leite de vaca e comendo croissant e tomando cafezinho? Qual que vocês acham que eu devo acreditar? É por conta de vocês. Eu não estou criticando ninguém diretamente. Eu só estou falando que é simples entender o que é verdade e o que é mentira. É simples entender o que faz sentido e o que não faz sentido. Beleza? 1000 pontos só faz quem esquece a tela. Não fala isso não, Flávio, sabe por quê? Não generaliza as pessoas pela sua falta de capacidade, não. A gente faz 1000 pontos aqui o tempo todo, toda hora. Pessoal, quem está na sala ao vivo aí, quantas vezes vocês já tiveram um stop de 1000 pontos? O stop positivo seu estava em 1000 pontos. Quantas vezes? Quem é da sala, se tiver algum aluno aí que está na sala ao vivo, quantas vezes vocês já ouviram isso? Quantas vezes vocês viram operações de 1.500 pontos e o seu stop estava positivo 1000 pontos? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Simples assim. Tá, pessoal? Então, assim, cuidado com essas generalizações, né? Ah, não, só ganha isso aí quem esquece a hora na tela. Não generalize a incapacidade. Não faça, não julgue a capacidade das pessoas pela sua incapacidade. Tá? É possível sim. Vai acontecer todo dia? Não. Mas acontece. Agora, independente de acontecer todo dia ou não, normalmente as operações são longas. Por quê? Porque o que faz ganhar dinheiro é ficar na posição o máximo de tempo possível enquanto o mercado vai a seu favor e sair dela o máximo de tempo possível, o mais rápido possível quando ela vier contra você. Vocês entenderam isso aí, pessoal? Beleza? Atenção, quem não é aluno, quem gostou aí, vocês entenderam, pessoal, do que eu estava falando? Vocês entenderam a ideia toda? Quem já conseguir, agora, aí que eu vou falar agora, pessoal. Ah, Felipe, mas eu vou ficar calculando isso toda hora que eu for entrar na posição, não dá tempo, porque se eu for ficar calculando isso aí toda hora que eu for entrar, passou o time, não é verdade? Não é assim que muita gente vai falar? Não é assim? Pessoal, vocês têm duas opções. Primeiro é decorar isso aí. Então, para 100 pontos com a minha margem, eu tenho muitos contratos. Eu já decorei isso aí. Está na minha mente. Mas a gente criou uma planilha para que você deixe na sua tela aberta. Você só vai preencher a sua margem, o seu drawdown diário e pronto. A planilha vai te dar os dados, quanto você pode operar todo dia. Mudou a margem? Muda lá. Quem quer essa planilha? E aí, com o tempo, pessoal, exatamente, Daniel, isso fica automático. Isso fica automático, tá? Você já vai ficando intrínseco. Por exemplo, com a margem que eu tenho hoje no S&P, eu opero 10 mini de S&P. É a minha posição. É a minha posição. Se eu mudar a margem, eu vou recalcular e isso vai ficar na minha mente. Porque, cara, eu tenho quase 2 décadas fazendo isso. Você precisa decorar isso agora? Não. Claro que não. Mas eu, depois de quase 2 décadas, né, aí de barba branca, de tanto mercado financeiro, que inclusive, se vocês não sabem, eu tenho 22 anos. Não, tô brincando, pessoal. Olha como é que o mercado financeiro faz. Não, tô brincando. Mas, enfim, vocês precisam decorar isso, vocês vão decorar ao longo do tempo. Cara, eu tenho 2 décadas desse trem.
Vai chegar um momento que isso fica intrínseco, você não pensa para fazer. Porém, nesse início, você precisa ficar calculando isso aí? Não. Eu vou te fornecer essa planilha onde? Lá na imersão. Quem tiver ao vivo lá na imersão, vai ter um dia na imersão que eu não vou contar qual é, por isso que você tem que estar ao vivo, que no contexto que eu vou gerar, eu vou te falar, pessoal, lembra da planilha do Position Size? Quem quer ela? Aí quem levantar a mão, a gente vai mandar essa planilha de presente para você, não vai custar nada, porque não justifica custar. Simplesmente para você deixar na sua tela aí, você vai botar, cara, com 6 meses, 8 meses, isso vai estar dentro da sua cabeça, que você nem vai precisar da planilha mais. Mas no início é bom essa planilha. Tá? Para você conseguir ficar visualizando isso o tempo todo. E rapidinho você pega. Tá bom? Mas, lá na imersão alta renda de 2 a 5 de outubro, gratuitamente, inclusive, se você quiser receber essa planilha, também. Tá bom? Pessoal, pergunta. Vocês entenderam o conceito? Porque por mais que vocês não vão ficar fazendo essa conta porque vocês vão ter a planilha, vocês precisam entender o cálculo para saber como é que usa ele. Entendeu por que vocês têm que saber os conceitos, os fundamentos, a estrutura e a microestrutura de mercado? Olha só a informação que vocês tiveram hoje. Vocês sabiam que o preço do ativo pode fazer a sua estratégia parar de funcionar? Teve um monte de gente que, quando eu perguntei, falou: Felipe, eu não fazia ideia. Mudou o preço do ativo, minha estratégia para de funcionar. E eu não sabia, porque ninguém nunca tinha me explicado isso. Óbvio, não está nos livros. Isso não está em livro. Tá? Várias outras coisas, mas eu dei um exemplo bobo, que é tão bobo que eu não sei como é que as pessoas me ensinam aí. Fora. É porque elas não sabem. Agora, você já sabe que quando um ativo mudar o preço de maneira muito exponencial, você tem que fazer esse ajuste baseado na variação, baseado na proporção da variação, que é um delta, inclusive. Né? Aí já vou entrar em outro conceito, não vou entrar aqui agora. Mas está vendo como é que a coisa vai se aprofundando? Você precisa saber disso tudo agora? Não. Mas você precisa passar por esses processos para ser um profissional, precisa, gente. E aí eu quero terminar falando uma coisa muito importante com vocês. Eu já tive gente aqui dizendo a seguinte questão para mim. Felipe, eu gostei muito. Olha só, me dê mais 3 minutinhos que eu já libero vocês, mas isso é muito importante, tá? Eu já tive gente aqui me falando a seguinte situação. Felipe, eu gostei muito do que eu vi, gostei muito da didática de vocês, do conhecimento de vocês, muito bom. Mas eu vou fazer o treinamento do outro cara ali, o treinamento do outro cara ali é mais fácil. Aí eu falei com ele, cara, mas não funciona aquilo. Ele falou, Felipe, eu sei que não funciona, mas é mais fácil, o seu é muito complexo. O quê? Vocês entenderam a cabeça do ser humano, gente? Agora eu estou entrando na parte comportamental. Entenderam a cabeça do ser humano? Eu sei que não funciona, mas pelo menos é mais fácil. Eu não estou no mercado pelo mercado. Eu não estou aqui nem por dinheiro. Eu estou aqui para provar alguma coisa para alguém. E aí eu não vou entrar nessa questão, que eu vou ter nós vamos dar uma aula chamada Proibidão Comportamental. Eu vou anunciar isso lá na imersão também. E quem quiser participar desse Proibidão Comportamental, vai ser uma aula de umas 3 horas seguidas. Restrita também, vai ser VIP. Quem quiser, eu vou anunciar lá na imersão. E aí vocês vão me ouvir falar, destrinchar disso. E aí sim, eu vou entrar na cabeça de vocês e vou mostrar para vocês por que vocês, muitas vezes, não conseguem prosperar no mercado e na vida. Não só no mercado, mas no mercado e na vida. O que tem na cabeça de vocês que está impedindo vocês de prosperar? Está aqui dentro, no mercado e na vida. Essa é uma delas. Por que você buscou o mercado? Por que você buscou o mercado financeiro? Liberdade, dinheiro, qualidade de vida. Liberdade, qualidade de vida. Aí você senta aqui 8 horas da manhã, levanta 8 horas da noite, estuda final de semana e as pessoas que você ama, você deixa para lá. Que qualidade de vida que é essa? Ah, não, Felipe, é dinheiro. Não, mas tem um monte de coisa que dá dinheiro, não é só o mercado financeiro. O mercado financeiro é uma delas, é uma possibilidade. Paga bem,
dá qualidade de vida. A qualidade de vida que o mercado financeiro oferece, pouquíssimas profissões oferecem, isso é verdade. Mas ele não é o único. Por que você escolheu o mercado financeiro? O que você está tentando provar? E para quem você está tentando provar? Fica com isso aí e reflita. Fica com isso aí e reflita. E a gente vai falar disso mais lá na frente. Tá? Mais lá na frente. E vocês vão entender por que disso tudo. Agora, vocês entenderam o que chegou para mim muitas e muitas vezes? O do cara lá é mais fácil. Moisés, avisa para o seu Deus que pelo menos no Egito a gente tinha cebola para comer. Cebola. Aí Moisés vira e fala assim, sim. Aí Deus vira para Moisés e fala assim, avisa o povo, Moisés, que eu sei. Só que eles se esqueceram que lá no Egito eles eram escravos. As pessoas preferem a escravidão da certeza. Olha só para você ver. As pessoas preferem a escravidão da certeza, mesmo que elas não gostem dessa certeza, do que a incerteza da liberdade. As pessoas preferem a escravidão da certeza do que a incerteza da liberdade. E a pergunta que eu deixo para vocês é uma coisa bem emocional para vocês pensarem aí. A pergunta que eu deixo para vocês é: vocês gostam da vida que vocês têm hoje? Verdadeiramente, vocês gostam da vida que vocês têm hoje? Sim ou não? Do jeito que ela está. Do jeito que é. Quero mudar nada. Vocês gostam? Não, 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 não. De jeito nenhum. Não. A maioria eu acho que não. O que vocês têm a perder? As pessoas têm medo de saírem da zona de conforto de um lugar que elas não gostam. Você já não gosta. O que você tem a perder? Ah, não, Felipe, mas eu fui ensinado que é melhor um pássaro na mão do que dois voando. É melhor um pouquinho de muita coisa do que muito de nada. Não, é melhor muito de muita coisa. É melhor muito de muita coisa. É melhor é a abundância. É melhor é a abundância. E eu te dou essa terra de graça para que você regule e ordene sobre ela. Ela é sua. Usa. Abundância. Abundância é uma dádiva. Abundância é uma bênção. Ninguém foi criado para não ser abundante. E aonde existiu o pecado, abundou a bênção. Até isso. Paulo disse depois lá na frente. Estou falando de religião não, gente. Estou falando de vida. Você já não gosta de onde você está. O que mais você tem a perder? Desce do barco. Desce do barco. Porque senão você vai passar a história inteira sendo aquele cara que ninguém lembra o nome, que estava escondido com medo, agachado lá no fundo do barco, e que ninguém nem lembrou o nome. Desce do barco, que mesmo que você afunde, alguém vai estar lá para te dar a mão, e o seu nome vai ser lembrado pela eternidade. A condição de encarar, a condição de voar é encarar o abismo. Se você não tem disposição de encarar o abismo, você vai passar a vida inteira sendo escravo do seu ninho. É a única visão que você vai ter. Se você voar, você pode enxergar o mundo inteiro. Mas se você não encarar o abismo, o seu mundo vai se resumir ao seu ninho. Você vai ser escravo daquilo ali.
600 mil pessoas. 600 mil pessoas que peregrinaram durante 40 anos reclamando daquilo que já não gostavam, desejando voltar para onde eram escravos, para uma terra que comiam, que bebiam água e cebola, numa promessa de uma terra que emanava leite e mel. E porque estavam desejando a escravidão, não conseguiram entrar. De 600 mil, 2 entraram. Qual a diferença desses 2 para os outros tantos mil, pessoal? Vocês já pensaram nisso? Qual a diferença desses 2 para esses outros 998 mil? Exatamente isso aqui, ó. Decisão. A maior prisão do ser humano é a mente. A chave que abre a porta dessa prisão é a decisão. Como assim, Felipe? Eu não sei vocês, seus 599.998, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se é naqueles gigantes que a gente tem que avançar para cima, se é aquele caos que a gente tem que avançar para cima, se é aquela terra que a gente tem que entrar, mesmo que ela esteja habitada, se essa é a minha promessa, se foi dada a mim, eu quero, é meu e eu vou pegar. Tem gigantes? Então eles vão morrer. Agora. Decisão. Decisão. A chave da prisão é decisão. Essa promessa é minha e eu vou buscar. Não me interessa o que tem lá. Não me interessa que todos os outros disseram para mim que a gente parecia gafanhotos diante dessas pessoas. Não me interessa isso, eu não enxergo assim. Eu não quero saber a opinião delas. Eu estou dizendo que, para mim, vocês eu não sei, mas eu quero declarar para vocês que a minha casa, eu e a minha casa, serviremos aquele que me deu essa promessa. Ele disse para mim que era minha, eu vou buscar. Decisão. É a única diferença. É a única diferença. O homem foi criado e no início era a escuridão. E o Espírito de Deus pairava sobre a terra, na escuridão. E de repente Deus disse, faça luz, e a luz se fez. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para falar, para profetizar no caos, para ordenar o caos. Isso é decisão. Eu ordeno isso para mim. Quando eu ordeno o caos, está o caos, a minha vida está um caos. Quando eu ordeno ela, eu me coloco numa decisão que a minha disciplina não é comprometida, a minha consistência não é comprometida, eu faço aquilo que eu tenho que fazer porque eu tomei uma decisão. Eu dei uma ordem no caos. Eu ordenei o caos. Eu estou dando uma ordem. E essa ordem é minha, serve para mim. Eu vou fazer, ponto final. Quando eu levanto de manhã e eu não estou afim de ir para a academia, sabe a diferença minha e todas as outras pessoas que falham? Eu levanto um monte de dias sem querer. Um monte de dias eu levanto e eu não quero ir. Um monte de dias eu levanto e eu estou cansado. Um monte de dias eu levanto e eu estou desanimado. Sabe a diferença de mim para a maioria das pessoas? É que eu vou levantar do mesmo jeito, não interessa a condição que eu estou. Não depende da minha motivação, depende da minha decisão. Por quê? Porque eu ordeno o caos. O dia que eu acordo que eu estou em caos, eu dou uma ordem. Eu vou levantar. Acabou. Beleza, pessoal? Mais disso a gente vai conversar lá na imersão. Mais disso a gente vai começar depois da imersão, nas aulas, nas turmas, nos treinamentos e tudo mais. Pessoal, eu queria dizer para vocês o seguinte, nada do que eu disse aqui, eu não sou um pastor, eu não estou aqui para pregar
não sou profeta, não tenho essa pretensão, não quero ser pastor, não é o meu chamado, tá? Não tenho nenhuma pretensão disso. Apesar de ter essa palavra várias vezes, mas não tenho nenhuma pretensão. O que eu estou dizendo para vocês aqui nem tem a ver com religião. Eu cito a Bíblia muitas vezes, porque a Bíblia, além de tudo, é um livro de conduta. Ela é um storytelling. Ela é uma história contada de moral. Entendeu? Ela é um ensino. E tem, cara, tem tudo que você precisa ter lá dentro. Em todas as áreas da vida tem lá dentro. Tá? Então não estou falando de religião para vocês, não. Eu sei que aqui tem gente que acredita, tem gente que não acredita. O que eu estou dizendo é de moral, o que eu estou dizendo de história, o que eu estou dizendo de condição, o que eu estou dizendo de transformação. E nisso, todas essas histórias cabem. Se fosse só uma história, o impacto da transformação que ela provoca já valeria a pena. Se a história bíblica fosse só uma história, o impacto da transformação que ela provoca já valeria a pena. Só isso já valeria a pena. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês usem isso para o seu melhor bem, como dizia Milton Erickson. Espero que vocês coloquem isso em prática. Aqueles que já conseguem, aqueles que não conseguem, estão iniciando. Pessoal, calma. Assistam a imersão. Pratiquem isso. Na imersão a gente vai falar bem básico as coisas. A gente vai arrematar tudo. Na imersão vocês vão conseguir ter um parâmetro de quanto vocês vendem, quanto vocês compram e quanto vocês não fazem nada. A gente vai voltar nesse assunto da manipulação. Voltar nesse assunto dos pontos ali de acumulação e distribuição, dos pontos de montagem. Vocês vão entender como vocês encontram isso ao longo dos preços, esse rastro do tamanho de pegadas de elefante que os institucionais apresentam, como funciona a dinâmica e a formação de preço dentro do Kendo, do ponto de vista de microestrutura de mercado, que um assunto que você não vai ver nem treinamento pago no Brasil. Um segredinho para ajustar o seu stop, que é uma das perguntas que eu mais faço. Felipe, como é que eu melhoro o meu stop? Eu vou te contar um segredinho, que é um segredo bobo, mas que imediatamente já vai melhorar o seu stop 60, 70 vezes no posicionamento aí. Um posicionamento de stop mais técnico. Só de você saber isso aí. E é uma coisa boba, vocês vão dar risada de tão bobo. E no final, no último dia, eu vou explicar para você o seguinte. Felipe, mas eu não tenho dinheiro para operar. E se eu te disser que nem isso você precisa? Dinheiro é um produto do mercado financeiro, o que mais tem que dentro é dinheiro. A única coisa que você não precisa aqui é dinheiro. Eu vou te provar isso no último dia. E aí depois a gente vai abrir turmas, a gente vai conversar sobre isso, mas a imersão serve justamente para você conhecer a gente. O que nós fazemos, como nós olhamos para o mercado, como nós entendemos essa parada toda, quem nós somos. Você vai ser convidado a participar uns dias ali dentro da Academia Alta Renda como uma degustação para entender quem nós somos, tá? Em resumo, a imersão não é um treinamento aprofundado, gratuito, não é nada disso. Ela é um mini treinamento básico de muitas coisas. É um conteúdo que você não vai ver em nenhum treinamento pago no Brasil, ele tem realmente esse impacto, mas objetivamente depois a gente vai abrir turmas, tem muito mais, tudo que a gente vai oferecer aqui é 10, 15% de tudo que tem no treinamento. Mas é o lugar de você nos conhecer, para você decidir depois se quer fazer parte da Academia Alta Renda ou não. Justo, com você e conosco. Primeiro eu te deixo saber, eu te deixo experimentar a Academia Alta Renda. E depois você decide se você quer fazer parte disso ou não. Tá bom? Porque aí, se você não quiser, você não gastou seu dinheiro, enfim. Mas se você quiser, você vai ser muito bem-vindo. E vai ser uma honra ter você aqui. E eu já te aviso logo, aperte os cintos. Se você decidir entrar na Academia Alta Renda, aperte os cintos. Porque vai ser a viagem mais louca da sua vida. Eu não estou falando só de mercado, não. Se você acha que isso aqui é um treinamento de mercado financeiro, um treinamento de day trade, você está muito enganado. Isso aqui é um treinamento de vida. Eu vou mudar a sua vida. Queira você ou não, porque isso eu não vou negociar. Mas eu vou entrar na sua cabeça e vou mudar a sua vida. E o mercado vai só acompanhar. O mercado vai ser só uma coisa a mais na sua vida que vai acompanhar essa transformação sua, mas não do mercado. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Bons negócios amanhã. Sucesso e sorte a todos sempre. Eu vejo vocês no topo. Valeu, galera.